jovem literato, como eu disse, só que a relação deles não dá certo, porque eles acabam não tendo uma boa convivência e eles acabam se separando. Né? Ele tendo os contatos literários dele, mas ela não consegue ter. Né? Ela acaba ficando dentro de casa. E para se esquivar disso, ela começa usando, inclusive, chega a usar drogas. Ele não entra em detalhe, mas diz que ela usou, chega a se refugiar nas drogas. Mas para sair do fundo do poço, ela vai trabalhar como jornalista. E nesse trabalho como jornalista, ela acaba traduzindo alguns textos. Entre esses textos, ela traduz os textos de Kafka. Então ela se encanta com Kafka, que ela já havia conhecido lá do Café Arco, né, das reuniões lá do grupo do Kafka no Café Arco. Então já se conheciam rapidamente e ela começa então a propor a Kafka que façam aí o que ela traduz aos textos dele. E obviamente nessa idas e vindas de cartas, há uma relação, há um interesse amoroso ali, e ela pede que ele vá a Viena para vê-la, para passar algum tempo com ela, sendo que ela é casada com esse jovem literato. E Kafka não se vê, né? No início ele não se vê nessa condição de amante, né? Amante secreto de uma mulher. Mas ele não resiste, ele vai para lá e ele passa alguns momentos muito felizes ao lado da Milena Josenka, lá em Viena. Né? Isso aí é uma outra passagem dessa situação deles aí. Mas, de qualquer forma, apesar dessa primeira, né, desse primeiro encontro, né, interessante, eles não têm essa liga, não acontece, eles acabam, né, voltando às discussões, voltando aos conflitos, e essa relação não vai adiante. Né? Então, tanto que ele fala que, na verdade, a grande esposa que ele tem, isso é uma frase interessante, a grande esposa que ele tem é a escrita, sua única e ciumenta amante é a escrita. Me lembra até aquela famosa frase do Ingmar Bergman, né, o famoso diretor sueco, que diz que o teatro é sua esposa fiel e o cinema é sua amante cara. Né? Então, ele que foi sempre um homem de cinema e de teatro. Então, Kafka diz que sua grande esposa é, de fato, a escrita. Os capítulos seguintes são dedicados aí a essa fase final da vida do Kafka. Né? Então, ele vai piorando sua condição de saúde. Né? Ele ainda vê essa publicação em 1920 de Um Médico Rural, essa coletânea de textos que ele fez lá enquanto ele estava naquele retiro, né? naquela casa indicada pela sua irmã Otla. Né? Então ele vai escrever algumas coisas ainda. Em 1922 ele vai ter um primeiro contato aí com... ele vai ter um primeiro contato, não. Ele vai ter um outro esforço, né? Um outro ímpeto literário e chega a produzir um dos seus textos mais conhecidos, que é o Artista da Fome. Começa a produzir também um outro romance muito impressionante, que é o Castelo, um dos seus grandes romances também. Então ele vai, né, de alguma maneira, ele ainda consegue produzir, ainda está produzindo, apesar da questão da sua saúde ser cada vez mais periclitante, cada vez mais conflituosa, cada vez mais frágil, né, a sua saúde. Finalmente, ele vai, numa dessas férias, né, numa dessas passagens aí por casas de repouso, ele vai conhecer uma última mulher que vai passar pela sua vida, que é a Dora Diamante. Dora Diamante é uma empregada de um refeitório, num desses lugares que ele está passando há algum tempo, e ele se encanta com a Dora. E esse encantamento vem muito do conhecimento que a Dora tem de hebraico. A Dora ela vem de uma família também tradicional, aí, judia, e ela se afasta do pai, né, para sair dessa tirania do pai, mas mantém as raízes com a religião judaica e a cultura judaica. E ela domina o hebraico como poucos. E esse domínio que ela tem do hebraico encanta o Kafka. Então é mais uma mulher que entra aí na vida do Kafka e já na sua fase já final, né, já terminal. De qualquer maneira, Kafka chega a morar com a Dora Diamante, eles vão para a Alemanha, moram na Alemanha, né, com a Dora Diamante, e ele vai, obviamente, cada vez mais tendo a sua vida aí degradada. Não só no aspecto da saúde, mas também financeiramente. Ele acaba ficando numa condição financeira bastante complicada, chega a mandar uma carta para sua irmã, ó, tá pedindo manteiga, para que ela possa mandar manteiga para ele, que ele não consegue comprar. Então, evidentemente, um produto bastante... não é a nossa manteiga comum aqui do dia a dia, né? Naquela época devia ser um produto bastante difícil de se encontrar. Então, ele chega a pedir isso, mas demonstra aí a sua condição financeira bastante precária. Porém, mesmo nessa condição financeira precária, seu grande amigo Max Brod, sabendo disso, vai até ele, visita-o, né? E vê que ele está passando momentos de grande felicidade, mesmo com essa precariedade financeira. Mas, de qualquer maneira, nós temos aí uma última história, né, contada pela Dora Diamante, enquanto eles estavam ainda em Berlim, né, na Alemanha, que é a famosa história da garota do parque. Né? Kafka caminhando no parque para tentar melhorar sua saúde, ele sempre caminhava no parque, viu essa garotinha chorando no banco, pergunta o que ela tem, né, por que ela está chorando, ela diz que é porque a boneca dela se perdeu.
Ela perdeu a boneca dela que ela tanto gostava. E ele fala de imediato: não, sua boneca não se perdeu. Sua boneca viajou. Inclusive, ela deixou uma carta comigo e eu acabei esquecendo de entregar. Mas se você vier amanhã aqui, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, eu lhe entrego a carta dela. Você vem? Aí eu disse: não, então eu venho. Aí, né, de imediato, ela mandou uma carta, então eu venho pegar a carta amanhã. Kafka de imediato chega em casa, escreve uma carta de próprio punho, sendo essa boneca, né, fingindo ser essa boneca que diz assim: estou em viagem, estou gostando muito daqui, adoro viajar, mas lhe amo, né, ainda amo muito você, se referindo à garotinha. Então ele leva essa carta no dia seguinte, entrega para a garotinha e ela fica feliz pela felicidade da boneca. E ele começa a escrever essas outras cartas como se a boneca estivesse escrevendo sempre uma carta para ela de vários lugares onde ela caminha. Então, de certa maneira, o autor foi muito feliz ao dizer que Kafka encontrou a leitura perfeita, porque é aquela que aceita a ficção de uma maneira mais feliz, né? Aceita melhor a ficção do que a realidade. Uma coisa que para o Kafka sempre foi, né, a proposta dele. A vida real dele é a vida da ficção. A vida medíocre do trabalho nunca foi a vida que ele realmente gostaria de viver. Então essa é a última história que ele conta aí em Berlim. E em Berlim ele também escreve seu último texto, né, já em 1924, já perto da sua morte, que é Josefina, a Cantora. Esse é o último texto que Kafka escreve ainda em Berlim. Ele aí retorna, isso aí já é o capítulo final da nossa biografia, ele retorna para Praga, né, volta para casa dos pais, o que para ele é terrível, né, uma derrota pessoal muito grande. Ele volta para casa dos pais e ao mesmo tempo não tem condição de ficar na casa dos pais, acaba indo para um sanatório novamente, né, e ali ele tem seus momentos finais e, né, o agravamento da sua crise de tuberculose com a Dora Diamante ao seu lado e também um amigo que ele conheceu num desses sanatórios, que é o Klopstock. O Klopstock é um médico que também vai se tratar de tuberculose, só que não é uma condição bem menos grave do que a dele, e acaba fazendo amizade com Kafka. Então, nessa fase final da vida do Kafka, ele se encontra ao lado da Dora Diamante e do Klopstock, esse amigo, né, que ele acabou encontrando aí já na fase final da sua vida, e ele como médico. E tem uma frase final aí da vida do Kafka que é realmente impactante demais. Quando eu li, realmente tive que parar, porque é duro. O Klopstock está ao lado dele, e por um momento o Kafka está de olhos fechados, e por um momento ele se afasta do Kafka para limpar a seringa que ele estava usando. Ele se afasta um pouco. O Kafka abre os olhos e diz: não se vá, não vá embora. Aí o Klopstock vira para ele assim: não, Franz, eu não estou indo embora, eu não estou indo embora. Aí Kafka fecha os olhos e diz: mas eu estou indo embora. Então, essa frase final realmente foi extremamente impactante, mostra bem a percepção que Kafka tinha ali da sua mortalidade, que sua hora estava chegando ao fim. E, dito e feito, alguns poucos dias depois, ele tem um agravamento final e ele morre cercado da Dora Diamant e do Klopstock, seus amigos, a que ele chamava de pequena família. Então esse foi o final aí desse grande escritor, dessa grande figura da literatura mundial, que é o Franz Kafka. Então encerramos aqui a apresentação da biografia do Kafka, aqui escrita pelo Gerhard Georges Lemaire, de 2005, publicado em 2005. Finalizamos aqui a nossa fase biográfica, nossos primeiros 2 vídeos do ciclo Kafka, e vamos partir aí, no próximo domingo, para a primeira parte do nosso Vale a Resenha sobre... Não, Vale a Resenha não, nosso Na Lupa do Lippe sobre o processo. Então espero todos vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, dessa biografia. Então já deixem um like de vocês, se inscrevam no canal, sigam a gente também lá no Instagram, onde a gente continua esse papo sobre livros nos nossos vídeos de segunda, quarta e sexta, nossos vídeos matinais, para você começar seu dia já com o poder da leitura à sua disposição. E estejam conosco no próximo domingo, onde a gente vai iniciar nosso Na Lupa do Lippe sobre o processo, esse maravilhoso romance de Franz Kafka. É isso, gente. Obrigado pelo seu tempo. E lembre-se, a busca nos une. Um abraço.